para vias práticas. Então, legal, é muito bom eu acho ter esse recorte do início, até pra gente conhecer um pouco mais sua história. E aí eu queria dar como se a gente estivesse num filme aqui, a gente vai avançando na timeline, vai voltando, né? Nesse momento, cara, pivotei, tô agora fazendo BPO financeiro, tenho aqui um grupo de clientes, legal. Como que foi esse momento? Qual foi num virada de chave, eu sei que é muito difícil a gente tentar estabelecer isso, tá? Mas eu quero saber o seguinte, comecei, tô faturando, sei lá, um X de grana, no primeiro ciclo de 6 meses depois que eu pivotei, quanto que eu tava, depois de um ano, quanto que eu tava, quanto que eu entendi, cara, é isso, acertei, e quem sabe assim, desse momento até o momento da franquia, o que aconteceu? Os acertos em relação à aquisição, porque eu acho que não vai ter como a gente não falar disso já de cara, porque eu acho que um dos grandes diferenciais de vocês enquanto empresa de prestação de serviços profissionais é o crescimento. A gente tá falando de uma empresa de 4 anos que, cara, tá acima da média pra caramba no mercado, né? Me conta como que foi esse processo até isso acontecer, isso é uma realidade. Legal. Cara, 2021, quando a gente deixou de fazer consultoria e passou a fazer BPO, em janeiro de 21, 80% da receita da empresa era consultoria e 20% era BPO, a gente estava bem no começo. Durante 21, a gente higienizou a base, né? Então, a gente cancelou os contratos de consultoria para chegar em final de 21 100% de falar quanto você faturava? Não, tranquilo. A gente fechou 2021 faturando uns 70 mil de receita recorrente de BPO. Uau, de BPO. Exato. Então, a gente tinha praticamente a mesma receita no começo do ano. Tá. Mas Entendi. 80% era consultoria. Substituindo receita. Exato. Então, a gente passou a vender o BPO, né? E aí fomos cancelando até os contratos de consultoria, até por isso a questão foi nesse período que eu fiquei sem salário. Entendi. Porque, de fato, eu não gerava receita, eu precisava construir negócio e trazer gente. Enfim, montar escritório, e tem uma questão de CAPEX também, né, que é envolvido, enfim. E aí, final de 21, a gente terminou ele faturando entre 70 e 80 mil de BPO financeiro 100%. Entendi. Né? Então, esse foi a virada de chave de faturamento, foi que quando a gente deixou de fazer consultoria para BPO em 21, né? Então, isso foi E aí, cara, 22 fechou com 200 e alguma coisa de recorrente, então cresceu ali umas 3 vezes. Cara, daí de cabeça assim... Não, a gente não precisa entrar nesses detalhes, eu queria saber esse momento inicial. Mas daí 23 a gente mudou pra franquia, que daí mudou a lógica também de split de receita, né? Isso. Então, um pouco de... Esse processo do crescimento, você acabou de falar que em um ano, então 21, terminei com 70k, no outro tripliquei. Esse processo de crescimento ainda em 2021, ele veio através de quais canais? Você falou de marketing aqui, mas imagino que nem todo o tempo você estava com uma estrutura de marketing estabelecida que gerava clientes. Como é que foi os primeiros clientes? Depois, qual foi o momento que a gente injetou ali grana em marketing? E aí, talvez um pouco dessa construção de arquitetura de receitas e a origem de canais, né? Legal. Cara, 21 foi founder-led growth, né? Bonito para o dono na rua falando com o cliente, né? Então, assim, o que aconteceu foi que eu tinha clientes de consultoria, que boa parte desses clientes de consultoria se tornaram clientes do BPO. Tá. Então, a gente foi trocando a roda com o carro andando. E o marketing digital, propriamente, a gente estava engatinhando, assim, cara, investia aquela velha história, 1.000 pila. E aí, não tinha inside sales, enfim. Então, o meu sócio, que é o Rodolfo, que ele comprou uma parte da empresa nesse ano de 2021... Ele também estava fazendo consultoria naquele momento junto comigo. A gente estava atendendo em conjunto alguns clientes. Foi até esse o principal motivo de ele ter se aproximado, na época era M Victor, a gente teve uma mudança de nome, né? Então, se aproximado da Marvi hoje, né? Comprou uma parte da empresa, fazer consultoria, e quando a gente decidiu pivotar para o BPO, a gente começou a olhar para como estruturar um processo de aquisição. Né? Que aí a gente foi entender inside sales, pré-vendas, vendas, nananã. E a gente, de fato, entrou 2022 com um inside sales. Então, no final de 21, a gente contratou nosso primeiro pré-vendas, o primeiro vendedor, final de 21. Começo de 22 foi quando a gente entrou no marketing digital com um pouquinho mais de afinco, digamos assim, botando um pouco mais de grana, correndo um pouco mais o risco do marketing digital, e surfamos uma onda muito boa, né? Ali foi acho que o BPO ali, ele teve um boom ali pós-pandemia, naturalmente, né? E 22 a gente meio que estava na hora certa, no momento certo no digital. A gente deu uma surfada legal, assim. E aí foi quando a gente montou o time Inside Sales, botamos CRM, começamos a entender esse universo. Foi quando a gente recebeu o aporte também, então a gente foi para esse lado de tech, daí naturalmente tu começa a entender de indicador, de retenção, de aquisição, enfim, aqueles números todos. Então, de 21 para 22 foi quando a gente deixou de ser uma empresa que vende no 1 a 1, com indicação, e passamos a ter um time de aquisição, rodando marketing digital de forma recorrente. De lá para cá a gente nunca mais parou, né? E
Esse processo de crescimento, né, através da estrutura de inside sales, ele vai estressar ao máximo a operação, que naquele momento era uma operação, vou botar entre muitas aspas, convencional, como outras operações de BPO financeiro existem. Qual foi a saída para conseguir colocar esse cliente para dentro da maneira mais fluida possível e também controlar aspectos como retenção? O que você se deparou naquele momento? Eu lembro exatamente também de passar por algo parecido na Moonflag e falar, cara, peraí, eu preciso estruturar uma jornada, eu preciso estruturar a CS e tal. Eu lembro desse momento, eu passando por isso. Como é que foi com vocês? Cara, a gente teve que trazer pessoas boas, né? Então, começar a procurar algumas pessoas no mercado que nos ajudassem a construir um cenário de sustentação para essa escala. Obviamente, existe uma questão de cultura, né? Criar cultura, formar liderança, processo e tudo mais. Então, a gente teve um crescimento muito desafiador em 22. Então, a gente triplicou de tamanho, mas a gente também triplicou de pessoas. Então, saímos de 20 e poucas para 70, quase 80. Loucura. Foi um caos, tá? Foi um caos total, assim, questão de cultura, um lixo total, assim, eu não reconhecia mais a cultura da empresa, não tinha vontade nenhuma de ir para a empresa, porque literalmente eu não me reconhecia nas pessoas que ali estavam. Cara, foda isso aí, hein? E foi quando, de fato, eu comecei a olhar e falei, cara, não tem como escalar nessa velocidade, nesse modelo, né? Então, não é sustentável. O Rodolfo, que é meu sócio, ele é muito bom, né? Ele é diretor comercial, ele tem uma trajetória em vendas, né? Há muito tempo. Então, a gente sempre bateu muito bem o bumbo do Inside Sales, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha o desafio da retenção, né? E a retenção por conta de turnover de pessoas, processos ainda ineficientes, a nossa tecnologia muito embrionária ainda, ou seja, a gente decidiu ter o nosso próprio software e como tudo que está no começo era uma grande porcaria, então foi muito desafiador essa troca dos clientes do software que a gente usava até então para o nosso, então foi um ano muito, muito caótico, mas ao mesmo tempo é na crise que a gente encontra soluções, né? Esses dias eu conheci um cara que ele fala, é uma palavra feia, mas eu achei genial, ele falou, quando o cu aperta, a mente abre, né? Então assim, a gente falou, cara, vai dar merda isso aqui, vai dar ruim, a gente tem que encontrar um caminho. E aí a gente começou a se questionar modelo e tudo mais, e foi quando a gente começou a encontrar os caminhos para 23 de fato testar, né, fazer a POC, né, a prova de conceito da franquia. Legal. E depois encontrar um caminho para escala. Vou caindo um pouco para uma via um pouco mais prática, até mais operacional dessa parada toda, e vou fazer aqui algumas perguntas sobre esse processo. Beleza, então o Inside Sales vai partir ali da geração de demanda. A geração de demanda hoje, Marvi, é muito mais uma mídia de atenção, de chamar atenção. Então, a gente vai cair muito para redes sociais. Meta, TikTok, alguma coisa nessa linha. Faz sentido isso, né? Meta, TikTok, LinkedIn e Google, que daí é a intenção, mas o volume é baixo. O volume é menor, né? Exato. Então, a gente precisa... Até porque, não sei se tu pensa parecido, mas eu acho que a maior parte dos empresários ainda nem sabe o que é BPO financeiro. Então, eu preciso meio que apresentar isso para esse cara, né? Tá melhorando. Tá melhorando. E é engraçado. Vocês têm um papel importante nessa melhoria também. 3% das vendas do ano passado, a gente deslocou a concorrência. Ou seja, 97% era o dono ou alguém, funcionário, né, enfim. E esse ano, eu não tenho esse percentual de cabeça, mas a gente tem deslocado muito mais. Muita gente insatisfeita. Então, tô com BPO, não entrega, não sei o quê. E tem gente que acha, meu Deus, tá ficando concorrido. Excelente, mais gente sabendo, né? Com certeza, mais gente amadurecer o mercado, né? Então, assim, tá... Mas é isso, ainda é atenção, ponto, mas vai se tornar cada vez mais intenção. Vai se tornando aos poucos, é isso aí. Beleza, aí esse cara foi lá, se interessou pelo que você comunicou ali no anúncio, ele se cadastrou. Beleza, aí ele se cadastrou, ele vai para as suas ferramentas de automações, cai no CRM, vou ser o mais simplista possível aqui. Aí ele cai para o vendedor, o pré-vendas, que é o SDR. Esse cara vai qualificar, ele vai tentar procurar entender se ele é um perfil de cliente bacana para Marvi, vai agendar uma reunião por sua vez para o vendedor, que vai apresentar ali o processo, desde como é que funciona a metodologia, inclusive o uso da ferramenta de vocês, que é própria. Show, esse cara vendeu. Beleza. Até aqui eu acho que pra mim é muito claro. Tá fácil. Depois daqui, qual a jornada que esse cara percorre dentro da empresa? Por que eu vou entrar nesse lado? Porque claro que a minha audiência aqui é uma audiência mais técnica. Claro. Então eu quero que você conte um pouco como é que funciona depois que o cara tá dentro. Acho que um dos grandes acertos que a gente teve no ajuste de modelo de negócio foi manter o onboarding na matriz. Então, o franqueado da Marvi, que é o financista que opera o BPO, ele recebe o apartamento mobiliado, né? Então, assim, software implementado, conciliação feita, emissão de nota integrada, banco integrado, tudo. Top. Então, todo o fluxo de implementação roda dentro da matriz. Então, isso garante várias coisas, qualidade no processo, celeridade, controle, padronização, né? Então, existe uma esteira
Cara, eu acho que isso é um dos grandes erros também de empresa de serviço, é não tratar a empresa de serviço como uma linha de produção, sabe? Cara, se eu tenho uma indústria, se eu tenho um comércio, existe uma produção e o serviço não é diferente. Tem coisas que são mais tailor-made, né? Mais personalizadas e tem coisas que são mais produtizadas. E a gente foi muito pro caminho do produtizado, né? Que isso acho que é um negócio legal. A gente focou em nicho e produto, né? Ou seja, a gente é focado em empresas de serviço e com um produto escopo fechado. Então, isso garante mais velocidade, padronização de processo e, obviamente, retenção, porque tu tens um escopo mais fechadinho, tem menos chance de dar problema. Então, mas o processo do onboarding em si está na matriz, né? Então, isso é um fator que garante para nós mais qualidade, porque tem muita fricção no início da jornada, tu sabe? A agência de marketing não é diferente. Tens um processo de ambientação do cliente num modelo de atendimento, num serviço que ele contratou que, na grande maioria das vezes, ele nunca passou. Se passou, às vezes pode ter tido uma experiência que é totalmente diferente do que ele vai ter contigo. Então, todo esse processo hoje é interno. Tá. E aí, quando a gente finaliza o processo de onboarding, sim vai para a franquia. Tá. Que daí entra o ongoing, né? Que é o atendimento recorrente. Que aí ele já vai para as vias mais práticas de